Queria trazer uma palavra de Deus ao coração da igreja, né? O tempo passa, não quero ser demorado, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem uma palavra aos nossos corações. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 20. Josué, capítulo de número 20. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Esse capítulo fala a respeito de um mandamento de Deus para que na cidade, na terra prometida, onde o povo de Deus iria se instalar, eles pudessem então construir algumas cidades, que se chamaria cidade de refúgio. Vamos ler o texto? Diz assim: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai-vos para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Verso número 5. E se o vingador do sangue o seguir, não o entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. Verso 6. E habitarás na mesma cidade, até que juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Até aqui eu quero ler essa palavra e que o Senhor possa falar aos nossos corações de maneira singela, mais profunda. Que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Irmãos, esse texto nós vimos Deus já falando com Moisés, e depois Deus reforça para Josué, que agora era o líder do povo de Israel, que entra na terra prometida. E a Bíblia nos ensina que Deus que mandou. O texto no versículo 1 diz que disse Deus falou a Moisés, e Deus voltou a falar a Josué, para que eles pudessem separar 6 cidades, que se chamaria cidades de refúgio. Depois, da utilidade dessas cidades, era que ali essas cidades fugiria para esse lugar, pessoas que de alguma forma cometeram um crime não por dolo, mas por culpa, né? Por como por exemplo, diz lá no texto, onde Deus fala com Moisés: se porventura um homem estiver trabalhando no campo com um machado, e escapar o ferro do machado e matar o outro. E a Bíblia nos diz que no texto dos 10 mandamentos, deveria se matar aquele que matou, independente de como foi essa morte, não é? Lembra lá, olho por olho, dente por dente. Então, se você matou, você morre. Essa era a lei. Mas sempre diante da lei, Deus já mostra no Antigo Testamento que havia um olhar de Deus com graça para com os homens. E Deus, então, por meio da sua palavra a Moisés, depois a Josué, pede que construa algumas cidades onde seria uma cidade de refúgio, onde aqueles que de alguma forma cometessem um crime, que fosse por conta de culpa, ele não queria fazer, mas acabou por acidente fazendo, antes que as pessoas da comunidade o pegassem e levassem até o sacerdote
os irmãos devem se lembrar que naquela época o sacerdote, ele exercia a função de juiz. Naquela época o sacerdote também, ele exercia a função de juiz. Ele aplicava a lei às pessoas da sua comunidade. E o sacerdote, então, diante da lei de Deus, se alguém houvesse matado o outro, seria condenado à morte também. Então, a Bíblia nos diz que antes que as pessoas pegassem essa pessoa e levassem ela para o sacerdote, a fim de que fosse julgada e morta também, ou então sofresse uma outra penalidade em relação a outros crimes, antes que isso acontecesse, essas pessoas pudessem ter uma chance de sair correndo em procura de uma dessas cidades que estrategicamente ficariam distribuídas por todo o território da onde o povo de Israel se instalara, a fim de que essas pessoas tivessem uma chance de graça, uma chance de refúgio, uma chance de encontrar o lugar onde as pessoas iriam pegá-lo e julgar a sua causa, iriam protegê-lo até em que fosse dada uma sentença justa. Porque até então, quantas pessoas diante dessa lei, olho por olho, dente por dente, quantas pessoas foram mortas porque praticaram crimes simplesmente por culpa, por negligência ou por acidente, mas que foram propostas à morte e condenadas à morte. Mas agora, Deus, por meio de Moisés, da sua palavra, ordena ao povo que separasse essas cidades, 6 cidades que se chamariam cidades de refúgio. Amém, irmãos? Diga comigo assim, cidades de refúgio. E eles assim fizeram. Construíram 6 cidades onde aquela pessoa que estava sofrendo algum tipo de injustiça pudesse fugir para lá. Em um primeiro momento foi isso, mas depois, várias outras situações foram se agregando para que essas pessoas pudessem correr para esse lugar, onde ali seria um lugar de refúgio. Como, por exemplo, naquela época havia uma lei de que as pessoas que estavam com lepra, as pessoas que tinham doenças contagiosas, elas deveriam ser expulsas, expurgadas do meio onde se vivia, porque para não levar a doença às suas famílias ou a outras famílias, eram expulsos de suas comunidades. Então, com o decorrer do tempo, essas cidades de refúgio também passou a ser cidades onde se recebia os leprosos, se recebia os desprezados, se recebia aqueles em que, por algum motivo, as pessoas queriam persegui-lo, matá-lo, tirar os seus direitos fundamentais. Essas pessoas então corriam, e nessas cidades haviam ali anciãos tenha-se por autoridades, que iriam ouvir o caso dessas pessoas e encaminhar de forma justa o seu caso. Aqueles que eram leprosos, simplesmente, irmãos, naquela época não tinha a organização social que nós temos hoje, ainda que deficitária, mas as temos. Naquela época não tinha nada. Você está com lepra, vai embora daqui, mas vai comer o quê? Vai viver do quê? Se vira, morra. Você precisa sair daqui, é a lei. Ah, mas e a família, os filhos, a esposa? Se for junto e souber que teve contato com ele, será expulso também. Então era algo assim. Mas naquela época, essa cidade de refúgio passou também a ser um lugar de refúgio para os leprosos. Havia lá um lugar, mesmo que distante das outras pessoas, para não contaminar, mas nessa cidade havia como se fosse um abrigo, havia como se fosse uma pequena vila, com algumas casinhas, onde os leprosos iam lá, e as pessoas dessa cidade se juntavam, e levavam ali algum tipo de mantimento, para que essas pessoas pudessem, mesmo sem esperança, expectativa de vida, e de recuperação e de cura, pudessem morrer as suas mortes com um pouco mais de dignidade, de alimento, e pelo menos não passar fome. Esse era o cenário daquela época que nós pintamos quando olhamos a realidade do texto presente.
Mas é interessante, irmãos, notar nesse texto que Deus, de alguma forma, provê meios para que as pessoas com problemas, com doenças, pessoas que haviam cometido crimes, pessoas que estavam sendo expulsas ou não eram queridas no meio da sociedade por alguma coisa, elas tinham um lugar para ir, elas tinham um lugar para estar, elas teriam um refúgio, elas teriam um lugar para quem clamar. E dois verbos interessantes que nós vemos nesse texto, na minha tradução, que é a Ara, diz explicitamente a respeito de dois verbos. O primeiro verbo é que essa pessoa, ao ser perseguida, deveria correr para esse lugar. E o segundo verbo interessante que nós vemos é que, ao chegar nas portas dessa cidade, essa cidade seria fechada, justamente para que não conseguissem as pessoas que o perseguissem entrar lá. As pessoas que chegassem às portas dessa cidade deveria gritar por misericórdia, gritar por socorro, para que pudessem então acessar essa cidade de refúgio. E se nós olharmos com atenção e buscarmos no Novo Testamento algumas referências, nós vamos ver que estas cidades de refúgio, elas estão no texto das Escrituras como um tipo de Jesus Cristo. Elas representam a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é uma cidade, um lugar de refúgio para os corações dos homens pecadores. Aqueles que já não têm mais esperança, aqueles que já não têm mais para onde ir, não têm para quem recorrer, ainda existe um lugar de esperança que nós devemos correr. Não sei como os meus irmãos estão aqui nessa noite, de repente com o coração clamando por situações, diante de situações difíceis, já procuraram os médicos, já procuraram a justiça, já procuraram tantas coisas, mas o coração ainda carece de alguma coisa. Eu queria dizer para você que ainda não terminou todas as instâncias, ainda existe Jesus Cristo, que é um lugar onde nós devemos buscar refúgio para a nossa alma, para a nossa existência. Diante disso, eu queria fazer 3 aplicações. Primeira, Jesus Cristo é o refúgio dos pecadores. Aliás, a Bíblia nos ensina no Novo Testamento que não há nenhum outro que nós devemos procurar, porque só há um caminho, uma forma de sermos perdoados por Deus, o nosso Pai, que é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único refúgio para o pecado. Irmão, pecado é pecado. É muito difícil hoje, às vezes, até por conta de uma ideologia humanista, as pessoas querem relativizar e não chamam mais pecado de pecado. Chamam pecado de uma dificuldade psicológica, sei lá o quê. Chamam de outras coisas quando a Bíblia diz que pecado é pecado. E nós não devemos negociar. E essa intenção do mundo e da ideologia moderna, querer relativizar o pecado, é para que não se entenda mais que existe só um caminho para buscarmos o perdão dos nossos pecados. Só existe um. Não há terapia que possa amenizar a dor, que possa tirar de dentro de nós o peso da culpa do pecado. Existem aí estudos que dizem que mais de 80% das pessoas que vivem em depressão vivem por conta da culpa. Carregam dentro dos seus corações culpa. É interessante isso. Inclusive, pessoas que não acreditam em Deus têm culpa. Olha, para você ver como que é as coisas. A culpa é nada menos do que o que? Medo de um juízo futuro. Eu fiz algo errado,
Mesmo que ninguém saiba, eu tenho culpa, porque eu sei que um dia isso será revelado, eu sei que um dia eu serei julgado. Isso provoca dor, provoca morte no coração da pessoa culpada. Se não houvesse Deus, não haveria culpa. E é por isso que muitas pessoas estão a querer matar Deus, querer dizer que Deus não existe, simplesmente pelo fato de que se eu acreditar que Deus não existe, eu não tenho para quem prestar contas, logo o meu coração fica em paz. Mas essa metodologia é falha, e tem se mostrado falha, porque, irmãos, Deus, Ele existe, e a nossa alma, por mais que o intelecto busque formas de não querer a existência de Deus, a nossa alma, a alma do ser humano clama por Deus. Clama por Deus. Eu costumo dizer, inclusive, que a maior prova da existência de Deus é a biblioteca do ateu. Veja. Para que escrever tanto sobre algo que não existe? É uma incoerência. Você já viu, irmãos, um livro, uma enciclopédia escrita de A a Z, comprovando que não existe o Saci Pererê? Você já viu? Não tem. Por quê? Não, porque todo mundo sabe que o Saci Pererê não existe. Você já viu uma biblioteca, um professor renomado que defende a tese das universidades sobre a não existência do Papai Noel? Não, papai, não é, todo mundo sabe que o Papai Noel é um marketing, é uma figura mitológica, não existe. Todo mundo sabe disso. Mas é porque é que tem tantas pessoas tentando explicar a inexistência de Deus. Na verdade, não querem explicar a inexistência de Deus, querem apenas negá-lo, porque ao negar, não há sobre mim a espada da justiça. Eu me livro da culpa, eu me livro da espada da lei. Mas esse esforço humano é em vão, porque Deus, irmãos, Ele subsiste de eternidade a eternidade. Ele é Deus, é Ele que concebe todas as coisas. Alguém pode nos dizer, me prove que Deus exista. Olhe o céu. A Cátia tirou uma foto, até postei na internet, uma foto linda, nessa manhã, aqui em Patá, com o nascer do sol, as nuvens, uma coisa extraordinária. Nós, a nossa existência, as leis que regem o universo, ok, vamos admitir que o mundo veio de uma explosão, que os átomos se multiplicaram, ok, vamos admitir que isso seja realmente assim, mas quem é que organizou os átomos? Quem é que faz com que as leis que regem a natureza, elas existem até hoje? Os irmãos lembram, na quarta série, que a gente aprendia sobre a fotossíntese, como que as plantas, por conta da luz do sol, liberam o oxigênio, absorvem fala aí, Rogério, o carbono. Hã? É o contrário. Mas enfim, a fotossíntese é uma lei que existe e ela acontece independente de qualquer esforço humano. Ela está lá, acontecendo dia após dia. A rotação do universo, os movimentos dos astros. Irmãos, o nosso corpo, esses dias eu estava pensando em algo extraordinário. É óbvio, irmãos, é uma coisa óbvia, mas eu achei extraordinário, porque eu pensei nisso pela primeira vez. É verdade, é óbvio, vocês vão dar risada, mas é interessante pensar nisso. Desde o dia que a gente morre, ou melhor, desde o dia que a gente nasce, até morrer, o nosso corpo não para de funcionar. A gente fica vivo o tempo todo. Inclusive a hora que a gente está dormindo, está tudo funcionando, irmão. O coração batendo. A gente está dormindo, mas está funcionando. Pensa numa maquininha boa.
A mãe da Cátia está com quantos anos, Cátia? 91? A dona Rosália está com 91 anos. Faz 91 anos que está funcionando. Desde o dia que ela foi tirada do ventre da mãe dela, o pulmãozinho dela encheu pela primeira vez, começou a funcionar, não parou mais. Em 91 anos. Que coisa extraordinária. Sem ninguém rodar uma manivela, sem ninguém fazer nada, acontece, o sangue passa pelo cérebro, ela enxerga, ela escuta, ela pensa, ela fala, ela raciocina. Irmãos, tem que ter muita fé para acreditar que isso veio de uma explosão. Isso se organizou de forma aleatória. Precisa ter mais fé nisso do que acreditar em Deus. Tem que ter mais fé para você acreditar nessa complexidade toda que veio do acaso. Inclusive, em nenhuma experiência de laboratório foi reproduzida uma explosão que construísse. Nunca. Todas as explosões, elas desconstroem, elas desorganizam. A única forma, irmãos, de entendermos um mundo organizado é que por trás de toda essa organização há uma mente extraordinária. E nós temos o costume de chamar essa mente extraordinária de Deus, que se manifestou na terra por meio de um homem chamado Jesus Cristo, lá em Belém, na Mesopotâmia. E esse homem, que é Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse Jesus veio para ser aos homens um refúgio e uma esperança. Todas as civilizações, todas não, mas muitas civilizações, muitos homens poderosos, no decorrer da história, se levantaram para desconstruir Deus da história, para apagar a mensagem desse livro. Mas até tentaram, até conseguiram tirar esse livro das mãos dos homens, mas jamais conseguiram arrancar essa mensagem do coração dos homens. Esses dias eu vi algumas pessoas preocupadas que vão arrancar a Bíblia das pessoas. Irmãos, jamais eles conseguirão tirar a palavra de Deus da igreja, porque nós ainda temos voz e podemos ensinar os nossos filhos, e a palavra de Deus, ela apenas está registrada aqui, mas ela não é essas palavras. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que entra no coração do homem, e ali faz morada, e transforma o coração das pessoas. Jesus Cristo, Ele jamais deixará de ser o refúgio dos pecadores. Não há nenhuma outra metodologia humana que pode amenizar a dor do coração do homem, senão a mensagem do Evangelho de Jesus. É por isso que o Evangelho jamais faliu e jamais vai falir. As grandes mentes da história que foram contra o Evangelho de Jesus Cristo se desfizeram, morreram, se acabaram, mas Jesus Cristo, Ele permanece vivo para todo sempre. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela jamais poderá ser apagada, jamais poderá ser anulada da nossa história. Jesus Cristo, Ele é o refúgio para os pecadores. Em segundo lugar, Jesus Cristo também é um refúgio para aqueles que têm medo. A grande maioria das pessoas que vivem em depressão a vivem por conta da culpa. Em segundo lugar está o medo. Medo do futuro, medo da eternidade, medo do que será dos filhos, medo do que será do casamento, medo dos credores, medo das dívidas, medo da vida, medo da doença. O medo gera tantas tristezas e tantas dores no coração dos homens. Mas Jesus, Ele também é uma cidade de refúgio para aqueles que têm medo. Eu não sei se o medo de alguma forma tem atingido o coração de alguns dos meus irmãos, mas o texto que nós lemos hoje aqui, se você tem medo, se há alguma culpa no seu coração, ou
se há algum medo no seu coração, algum temor no seu coração, de algo que possa vir, de algo que possa acontecer, eu queria dizer para você, aprenda com a palavra de Jesus hoje, e pratique os 2 verbos importantes que nós vimos no texto. Corra para Jesus e clame por Ele, porque Ele abrirá as portas da cidade para que você encontre nele refúgio para a sua alma. Não é à toa que Ele disse: todos vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. Vocês que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Vou dar alívio. Eu serei o refúgio de vocês. Eu serei a fortaleza do homem que procura por refúgio, procura por fortaleza. Irmãos, meus queridos irmãos, a gente pode se divertir 1 ou 2 dias em um lugar bacana, com parques, com boas comidas. A gente pode distrair a nossa alma, a gente pode distrair a nossa mente das durezas da vida, talvez por uma terapia, a leitura de um bom livro, uma conversa com um bom terapeuta. A gente pode fazer alguns exercícios mentais e aliviar, de alguma forma, por algum momento, a nossa dor, mas não para sempre. Somente em Jesus, irmãos, nós alcançamos alívio para a nossa alma de maneira eterna e duradoura. Porque para a culpa, Jesus Cristo tem perdão, e um perdão verdadeiro, um perdão que Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário, toda a culpa que nos era contrária. O apóstolo Paulo, explicando sobre isso, lá em Filipenses, ele diz assim, que a dívida que nos era contrária, qual que é a dívida? A dívida do pecado. Toda pessoa que comete um pecado, ela tem dentro do seu coração uma sensibilidade de dívida, e isso gera culpa. A culpa nada mais é, irmãos, escreva isso, a culpa nada mais é, ou é a sensação da alma humana em relação a uma dívida que tem com o eterno. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Romanos. O apóstolo Paulo, ele vai ensinando sobre a lei diz isso, a lei diz isso, a lei diz isso. E alguém pergunta para o apóstolo Paulo, como se alguém perguntasse, dissesse: ô Paulo, e para aqueles que não têm lei? Ou seja, e para aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? Como serão julgados? O apóstolo Paulo diz: existe uma lei gravada na consciência de cada ser humano. Todo ser humano, mesmo aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus, nunca ouviram falar sobre os 10 mandamentos, eles têm, irmãos, dentro das suas almas, algo que se chama consciência. Eles sabem que existe, eles sabem algumas coisas que é certo e que é errado. Todo ser humano não precisa ensinar, eles sabem. Você já viu suas crianças? Eles sabem que fez coisa errada. É uma coisa incrível. Não deu nem tempo ainda de ensinar para eles se está certo ou está errado, mas se eles fazem alguma arte, eles sabem que aquilo não devia fazer, sabem que aquilo estava errado, porque dentro da alma humana existe algo que se chama consciência. Ninguém nasce com o papel em branco, como diz por aí. Todos nós nascemos já com algum código dentro da nossa alma, que se chama consciência. E aqueles que não ouviram a palavra de Deus serão julgados segundo a sua consciência. De qualquer forma, irmãos, todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E só há uma forma de recebermos perdão e graça de Deus, e nos aliviarmos dessa dor e dessa espada de lei que está sobre todo o ser humano, é através de nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Há um livro muito interessante que chama Fator Melquisedeque. É um livro, não é cristão, mas é um livro extremamente interessante. Esse livro ele fala sobre as várias religiões que existem no mundo, o que há em comum. E é interessante que esse livro mostra, mesmo religiões lá da Índia, da África, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus, a prática religiosa deles demonstra que eles têm a consciência da culpa. E que eles sabem que precisa de expiação. Eles precisam que alguém mais poderoso do que eles, mesmo sem saber quem é,
Eles sabem que alguém precisa vir levar embora esse pecado. Lá na Índia, eles têm uma prática e uma dezena, talvez centena de religiões que são muito parecidas, mas que basicamente eles fazem algumas danças, algumas cerimônias, e eles oram ali em cima de alguns objetos, ou alguns barquinhos feitos por madeira ou papel, enfim, e eles passam um dia ali fazendo algumas danças, e na mente deles é como se o pecado deles, a culpa, essa angústia do pecado estivesse sendo jogada dentro desse barquinho, e depois eles colocam dentro dos rios, para que os rios levem embora a culpa deles. Mesmo sem nunca terem ouvido o Evangelho, eles têm a consciência de que alguém precisa levar embora aquela culpa. Mas isso eles precisam fazer de vez em vez, para eles terem a sensação de que o pecado foi embora. Mas nós, irmãos, temos a alegria de saber que, de fato, na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, Rogério, toda a culpa, todo o castigo que nos era contrário nas suas ordenanças, diz a Bíblia, que Jesus Cristo pagou todas essas dívidas, arrancando-a do meio de nós e cravando na cruz do Calvário. Jesus é o refúgio para o pecador, Jesus também é um refúgio para quem tem medo. E por fim, irmãos, Jesus é o refúgio para quem sofre com os dilemas da vida. Jesus é o refúgio para o homem. Mas a modernidade tem tantas coisas, tem tantas informações, tem tantos livros, tem tanta tecnologia, tem tanta remédio. Irmãos, jamais ninguém conseguirá substituir aquele que é o refúgio para a alma dos sofredores. Se há no meio de nós alguém que sofre por algo, nessa semana nós tivemos aqui na nossa cidade algo que machucou bastante todos nós. Um homicídio, algo que machucou o coração, assustou todo mundo, gerou sofrimento, angústia no coração de muita gente. Mas Jesus Cristo, Ele é o refúgio para a nossa alma. Nele nós encontramos justiça, nele nós encontramos abrigo, nele nós encontramos afago, misericórdia, graça, perdão. Em Jesus nós alcançamos a alegria dos homens. Por isso que existe um hino tão clássico, né, dos puritanos, que diz: Jesus, a alegria dos homens. É nele que nós encontraremos alegria e satisfação. Olha aqui, irmãos, eu quero orar e terminar o nosso culto. Já deu a hora. Quando a irmã chega, eu já sei que é para acabar. Está acabando. Já estou demorando. Então eu vou acabar. Nossa irmã, ela é de outra igreja, termina lá, ela passa aqui. É uma alegria tê-la aqui, viu? Eu queria terminar dizendo para os irmãos, meus queridos, continue lutando lá no seu emprego, continue batalhando por sua família. Isso nos dá motivação de vida, isso é bom. Continue lutando as suas lutas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: somente Jesus é capaz de preencher o nosso coração por completo. Correr atrás das coisas desse mundo é como que correr atrás do vento, diz o sábio Salomão lá em Eclesiastes. A gente nunca alcança. A hora que você corre, compra o carro que você queria. Aí a mulher olha para você: nossa, amor, a gente podia comprar um carro para mim também, né? Aí vocês começam a correr para o segundo carro. E a hora que compra o carro, que é a casa. E a hora quando você termina a casa, nossa, que linda a casa, que maravilha. Aí que é uma casa maior, porque agora tem os netos, eles vão vir nas férias, precisa, e vai. O pai corre, trabalha, faz o esforço, e compra o tênis da Nike para o filho, né? Aí daqui a pouco já quer o da Adidas, agora é da Adidas, agora não sei do que, e nunca acaba, irmãos. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Nunca termina. Nosso coração nunca será satisfeito. A
a gente sempre vai procurar mais. É natural do ser humano. E é bom essa motivação de buscarmos coisas. Mas saiba disso, que a satisfação da alma está em Jesus. Jesus é a satisfação da alma do homem. Quando você estiver um pouco perdido, um pouco desiludido, um pouco triste, busque refúgio em Jesus. Corra para essa cidade de refúgio e grite por Jesus, porque Ele vai ser o refúgio para o seu coração e para a sua alma. Eu queria convidar você para se colocar em pé nesta noite, no nome de Jesus.